participação do público jovem na vida pública é um dos fatores que contribui para fortalecer a democracia e aumentar a riqueza dos debates sobre os desafios e problemas nacionais. Incentivar este público a participar ainda mais das discussões políticas, bem como de alertar esses eleitores sobre a importância do voto consciente, é de extrema relevância. E é disso que nós vamos falar hoje: a atuação do público jovem na vida pública brasileira. Eu sou Alexandre Vieira e estarei conversando com o Marcelo José. Ele que é servidor do TREMS e vai falar com a gente sobre esse assunto. O Justiça Eleitoral em Foco de hoje já está no ar. Eu não vou deixar de dar minha opinião. Eu não vou permitir que outras pessoas decidam por mim. As eleições decidem o futuro do Brasil. E na real, eu faço questão de fazer parte disso. Então, é claro que eu vou votar. Por quê? Porque eu já posso votar. Simples assim. Eu voto porque eu posso. Eu voto porque eu quero. Eu voto porque eu me importo. E você? Vai ficar parado enquanto outras pessoas decidem a sua vida? Se você também faz 16 anos antes das próximas eleições, Tire seu título de eleitor na internet e bora votar. A justiça eleitoral também é digital. E aí, bora votar? Só bora! bora! Esse país também é nosso. E a gente pode fazer. A gente vai fazer a diferença. Olá, tudo bem, Marcelo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Alex. Eu quem agradeço o convite, a oportunidade pela participação nesse programa Justiça Eleitoral em Foco, em parceria com a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Vamos lá, então. Marcelo, como você enxerga o atual cenário de participação deste público, o público jovem, no atual cenário brasileiro? Bem, há um amplo espaço a ser preenchido por esse público jovem, nos municípios, nos estados e no nosso país. Assim, o poder público e o segmento privado, eles devem abrir mais espaços para a participação dos jovens nas discussões e no processo político. O município tem um importante papel nesse processo. O jovem, ele deve se sentir prestigiado, que seu voto tem valor e ser inserido no contexto político para que tenha uma participação mais efetiva no processo eleitoral. As discussões sobre política devem trazer temas que estejam ligados aos interesses dos jovens, principalmente políticas públicas que eles digam respeito, porque só há uma participação efetiva se o tema realmente lhe interessa e lhe encanta. Você acredita que o sistema político brasileiro ele precisa ser atualizado e que o peso do jovem ele precisa ser mais valorizado também na transformação do seu dia a dia? Acredito que o sistema político deva abrir ainda mais espaço para a participação dos jovens, para que discutam assuntos que verdadeiramente os interessem. O Brasil é um dos poucos países do mundo que admite o voto a partir dos 16 anos de idade. Em 2019, apenas 3 países da União Europeia admitiam o voto aos 16 anos: Malta, Áustria e Estônia, porque a maioria dos países europeus admite o voto a partir dos 18 anos. O Brasil tem uma legislação moderna e inclusiva para a participação do público jovem no processo político, que teve início com a Constituição Federal de 88, principalmente por pressão da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. O que falta é a conscientização que o voto dos eleitores jovens tem peso e é importante para renovar o sistema político e o regime democrático do país. E como você mesmo mencionou, a participação social e o compromisso com a política da juventude vão além de exercer a cidadania por meio do voto. O número de jovens, agora entre uma faixa de 18 e 25 anos, que já se candidataram a um cargo público, é significativo? Primeiro, é bom ressaltar a importância de os jovens ocuparem cargos políticos eletivos. Porque quando um jovem se vê representado por um igual, ou seja, outro jovem, se sente mais motivado a participar da vida política do país.
Se nós pegarmos os registros de candidatura nas eleições municipais de 2020 para todos os cargos em primeiro turno, nós tivemos, em média, um total de pedido de registro de candidaturas em torno de 529 mil. E nessa faixa de 18 a 24 anos, nós tivemos em torno de 17 mil pedidos de registro de candidatura. Isso corresponde a em torno de 3% do total dos pedidos de registro. Entendo que teremos uma tendência ao crescimento de registro de candidaturas nessa faixa etária nos próximos pleitos eleitorais, principalmente em eleições municipais. O jovem é um ser político por natureza e não participa da política apenas votando, mas sendo um cidadão consciente do seu papel dentro do corpo social e atuando como um protagonista na busca da efetivação dos direitos das pessoas nas comunidades onde vivem. E o que prevê a legislação eleitoral para um jovem se candidatar a um cargo público? Para que um jovem assuma um cargo público eletivo, de modo geral, é necessário cumprir alguns requisitos, que nós chamamos de condições de elegibilidade, como a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima exigida ao cargo que ele pretende disputar. No caso do cargo de vereador, ter 18 anos até a data limite para o registro da candidatura. Do mesmo modo, esse jovem, ele não pode incidir em uma causa de inelegibilidade. Quais seriam essas causas? Ser estrangeiro, ser conscrito, ou seja, estar cumprindo o serviço militar obrigatório, ser analfabeto, algumas inelegibilidades provenientes em razão do cargo ou parentesco, e as hipóteses de inelegibilidades previstas na Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades. Nós sabemos que a competitividade, oportunismo e trabalho precarizado são realidades na vida de grande parcela do jovem brasileiro. A abertura para a política pode contribuir, de alguma forma, para a formação intelectual e até mesmo espiritual deles? Sim, o homem é um ser essencialmente político na sua essência, e a política está presente na sociedade. Não há sociedade sem política, e política é a participação das pessoas convivendo com outras pessoas e com o próprio Estado. A participação política é importante para a formação intelectual do ser humano, porque nos faz refletir sobre qual é o nosso verdadeiro papel como cidadão e de que forma podemos contribuir para o aprimoramento da vida em sociedade. A entrada do jovem na política, não só com voto, faz com que ele tome consciência de suas responsabilidades e direitos na sociedade. Faz com que desenvolva um senso crítico, seja mais compreensível e tolerante com as ideias e opiniões contrárias às suas, que seja responsável, ético, e isso certamente contribuirá para o amadurecimento e aprimoramento da nossa jovem democracia. Marcelo, esclarece para a gente quais são os principais motivos pelos quais as jovens lideranças acabam por não se candidatarem a um cargo público e o que a Justiça Eleitoral vem realizando para incentivar este público a participar ativamente da vida política. Acredito que parte do desinteresse pelo jovem na política seja pelo fato dos inúmeros escândalos de corrupção noticiados diuturnamente pela mídia, a crença de que muitas pessoas se envolvem com a política para ter proveito pessoal, a corrupção existente em muitas instituições e a descrença de que a política não afeta em nada o seu dia a dia e que o seu futuro não depende da política, e sim do seu trabalho e estudo. Ocorre que nossas aspirações, realizações e sonhos estão intimamente ligados à política. É certo que nós respiramos política e muitas vezes não nos damos conta disso. A política está presente em nossas vidas e sem ela fica difícil compreender as relações de convivência entre as pessoas e a existência do próprio Estado. A Justiça Eleitoral
lança várias campanhas para fomentar a participação dos jovens na política. Nas eleições de 2020, o TSE lançou a campanha Eu na Prefeitura, Eu na Câmara, com o intuito de incentivar a participação dos jovens na política. O nosso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul já lançou importantes campanhas e projetos, como Eleição Jovem, Campanha do Jovem Eleitor e inúmeras palestras realizadas em escolas públicas e particulares. Você falou de uma certa descrença que existe por parte deste público, devido ao cenário histórico também do Brasil, não tão somente o atual, mas você acredita que esse motivo seja um dos fatores que faz com que esse público faça uma certa adesão a discursos antidemocráticos, sobretudo na internet? Qual o principal motivo para explicar esse movimento? Acredito que ainda não tenhamos a real compreensão do sentido do que é democracia, aliado, é claro, a uma série de outros fatores de ordem social e política. Ser democrático é ser plural, respeitar as divergências, ser tolerante, estar sempre aberto ao diálogo. A liberdade de expressão é um direito humano fundamental, mas deve ser exercido com responsabilidade e nos limites da lei. Nenhum direito fundamental é absoluto. A internet é um espaço, assim como muitos outros, para discussão de ideias. É um campo de interação social. A internet é um meio formador de opiniões e muitas vezes, devido ao seu alcance, faz com que alguns discursos antidemocráticos sejam potencializados e aceitos como verdades absolutas. Entendo que o jovem fica extremamente vulnerável a esse turbilhão de informações, muitas vezes postadas de forma irresponsável e sem critérios, que circulam pela internet e nas redes sociais. Algumas formas de combater isso é por meio de educação política, da busca de informação segura e de qualidade, palestras sobre o respeito às diversidades e atuação firme do poder público para que os excessos sejam contidos. Sim, é sempre bom a gente filtrar aquilo que a gente está tendo acesso, né? Marcelo, muito obrigado por enquanto. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. O alistamento eleitoral é obrigatório para maiores de 18 anos, mas você sabe que quem tem mais de 16 já pode votar, né? Pois é. Aliás, qualquer brasileira ou brasileiro que complete 16 anos até o dia 2 de outubro de 2022 pode tirar o título de eleitor e participar das eleições gerais do ano que vem. Só que é preciso ficar ligado no prazo para tirar a primeira via, de janeiro a maio de 2022. A Maria Eduarda, que mora em Barueri, São Paulo, tem 15 anos e completa 16 em junho do ano que vem. A estudante já decidiu, vai tirar o título para votar nas eleições de 2022. Eu vejo que é algo muito importante, né? Nós sabermos em quem vai nos representar e porque eu tive um certo interesse, até então eu não tinha nenhum interesse em aprender, em conhecer mais. E de um tempo para cá eu venho analisado e visto algumas coisas. E eu falei assim, isso que eu quero. E eu vejo algumas pessoas que eu tenho referência e falo assim, caramba, elas já votam. Então, assim, eu quero votar, eu quero fazer parte. O Eduardo Henrique também quer fazer parte. O adolescente completa 16 anos em dezembro e sabe da importância do voto. A importância da minha votação, da votação de todos os jovens, de todas as pessoas, é que nós, no momento que votamos, nós temos a história nas mãos e nós temos a chance de mudá-la. Bom, aí talvez você se pergunte, como é que a Maria Eduarda e o Eduardo vão fazer para tirar o título de eleitor? Calma, que é simples e dá para fazer tudo sem sair de casa. Desde o ano passado, é possível emitir o título de forma online no sistema TítuloNet, que pode ser acessado pelo site tse.jus.br ou no site do TRE do seu estado. No TítuloNet, na aba Título de Eleitor, basta selecionar a opção Não Tenho e preencher todos os campos indicados com os dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento. Além dessas informações, vai ser preciso anexar pelo menos 3 fotografias ao requerimento para comprovar a sua identidade. A primeira é uma selfie segurando um documento oficial de identificação. As 2 seguintes são do próprio documento utilizado na primeira foto. Também é necessário juntar a cópia de um comprovante de residência.
Homens com idade entre 18 e 45 anos devem enviar ainda o comprovante de quitação com o serviço militar. Essas imagens precisam estar totalmente legíveis, caso contrário, a solicitação pode ser negada pela Justiça Eleitoral. Se você já pode votar, não deixe de participar. Eu me sinto, feliz em poder representar ali muitas pessoas, já me sinto como se fosse uma adulta, já podendo votar, tomando uma decisão que é um pouco difícil, né? É uma escolha que vai mudar, vai determinar quem vai estar lá para nos representar. No dia 2 de outubro de 2020, o TSE realizava uma live no YouTube para anunciar a chegada em outra plataforma, o TikTok. Aí você pode pensar, bom, mas o que o Tribunal Superior Eleitoral foi fazer no ambiente virtual de vídeos curtos, dancinhas, dublagens, vídeos de humor? Pois é, o TSE entrou para o TikTok para se aproximar dos jovens, usando a linguagem da plataforma para passar informações importantes, esclarecer notícias falsas e, por que não, divertir um pouco também. Para a estreia, até o presidente do TSE participou. Hoje é a estreia do TSE no TikTok e eu estou aqui para mandar uma mensagem para os jovens. O futuro é aquilo que a gente faz. Não deixe ninguém decidir o seu futuro por você. O país, o Brasil, terá a cara de quem comparecer para votar. E o seu voto tem poder. No lugar da câmera, o celular. A linguagem bem informal e sempre entrando naquilo que é tendência dentro da plataforma, como paródias, challenges, que são os desafios que todo mundo participa, e, é claro, as dublagens. E olha, a gente está ficando bom nisso. Com cerca de 9 meses, o perfil @TSEJus já tem mais de 30 mil inscritos e muita gente alcançada. Só esse vídeo, ensinando o passo a passo da votação com o protocolo sanitário contra a Covid-19, foi visto mais de 1.200.000 vezes. Isso mostra que o TikTok é uma excelente ferramenta para divertir e informar. Fique a 1 metro da mesa. Mostre o documento ao mesário à distância, hein? Não te identificou? Dê 2 passos para trás e tire a máscara. O sucesso da página foi notícia em telejornais, na internet, e vale lembrar que a Justiça Eleitoral não está representada no TikTok apenas pelo TSE. Tribunais regionais eleitorais também fizeram perfis oficiais e seguem orientando o público mais jovem de forma leve, dinâmica e divertida. E você, já segue o perfil @TSEJus? Estamos te esperando lá. Bom, tudo começou quando eu vi minha amiga fazendo TikTok, eu falei, vou baixar também, mas vou baixar só pra ficar assistindo o vídeo dos outros. E hoje eu não consigo mais parar de usar, não consigo mais parar de fazer. Justiça Eleitoral em Foco de hoje já está de volta. Nós estamos com o Marcelo José, ele que é servidor do TRMS e está conversando com a gente sobre a participação dos jovens na política brasileira. Marcelo, vamos para a próxima pergunta. Marcelo, hoje a política sofre da chamada polarização, um assunto polêmico a se tratar, mas esse movimento gera certo engajamento de grupos de determinadas frentes, porém empobrece a semântica de compreensão da realidade. Essa polarização seria apenas o reflexo de uma tendência comportamental e política que já se verifica na sociedade, ou seria outro fator? A polarização é uma divisão, disputa entre grupos, instituições ou mesmo indivíduos dentro da sociedade que têm ideologias e convicções diferentes. E isso nós vemos de maneira muito clara no atual cenário político do país. É uma disputa onde um grupo entende que suas ideias devam prevalecer num ambiente fechado ao diálogo. Entendo que essa polarização é fruto do atual momento político que estamos vivendo e que afeta a qualidade da nossa democracia, como, por exemplo, os impasses vividos no Congresso Nacional e que não permitem o avanço de reformas necessárias para que o país saia da crise econômica e política pela qual passamos. A polarização também contribui para o aumento da intolerância e a quebra da confiança nas instituições do Estado, que são os pilares da nossa democracia, como o Legislativo, o Judiciário e o Executivo.
E mais, os efeitos da polarização repercutem na política externa, onde no cenário internacional podemos perceber os impactos econômicos negativos gerados pelo clima de instabilidade vivido no país. Certo. Marcelo, vamos voltar um pouquinho mais na raiz do problema, talvez seja essa, ou talvez a solução. A gente vai falar sobre a educação desse público jovem, que a escola pública ela é um lugar estratégico para que as desigualdades sejam enfrentadas e o ciclo da pobreza seja quebrado. Nós já falamos sobre isso. Mas muitos jovens da periferia, por exemplo, crescem sem nenhum tipo de familiaridade com a política. O jovem que, porventura, se interessar por política tende a buscar conhecimento de forma autodidata e assim acaba recorrendo às redes sociais, como nós já conversamos também. Mas eu queria saber de uma coisa. Qual a importância da área pública e da política para a transformação social? Qual que é o papel da escola, por exemplo? Como vimos, o homem é um ser político e a política envolve tudo que nos cerca. Não podemos falar em transformação social sem passarmos pelo viés político. A política faz as coisas acontecerem. Ela move as engrenagens que faz com que a sociedade e o Estado se movimentem em busca da realização do bem comum, da igualdade, para que as pessoas possam conviver em harmonia e que tenham as mesmas oportunidades sociais, políticas e econômicas. E é o Estado o grande maestro para que aconteçam as transformações sociais, por meio de políticas públicas e de uma legislação conectada com a realidade para que possa garantir às pessoas as ferramentas necessárias para exercerem de forma plena sua cidadania, desfrutando de direitos e cumprindo com seus deveres e obrigações. Porém, o Estado é o reflexo de seu povo, é o que construímos por meio dos nossos representantes que escolhemos para gerir a coisa pública. O Estado, ele deve ser o gestor dos interesses gerais. Assim, todas as suas ações devem ser direcionadas para atender os anseios e as necessidades das pessoas. Não há Estado sem pessoas, mas também não pode haver uma sociedade moderna e complexa como a nossa sem a existência do Estado. Você acredita que nós estamos vivendo um momento de transformação no cenário político brasileiro? Sim, estamos vivendo um cenário de transformação e a gente enxerga isso no nosso dia a dia, né, pela interação com as pessoas, por tudo que aparece na mídia, né, nos meios de comunicação em geral. Marcelo, agora para a gente encerrar, eu gostaria que você talvez deixasse uma mensagem para os jovens que pretendem trilhar essa carreira pública, que pretendem defender a democracia brasileira, defender o Estado, né? Como que ele pode fazer parte dessa mudança que está acontecendo? O que é essencial para um bom político atuar na sua esfera? Bem, primeiro, acredito que o jovem deve estar sempre aberto ao diálogo e entender que deve haver o respeito à diversidade e a tolerância para com aqueles que são e pensam de forma diferente da gente. Essa concepção é essencial para que consigamos construir uma sociedade mais justa, solidária e atuante na proteção e promoção dos direitos humanos. Só que a maturidade e o conhecimento só conquistamos por meio de um esforço pessoal e tendo a coragem de viver as experiências e os desafios que a vida muitas vezes nos impõe. O jovem deve participar das discussões em suas comunidades, na escola, nos grupos e nas instituições que os representam. Ocupar um cargo público eletivo é, primeiramente, ter a clareza de que estaremos dispostos a servir as pessoas com espírito preparado mais a dar, a se doar, do que receber algo em troca. Quem não gosta de pessoas e não esteja disposto a doar seu tempo, sua energia, suas ideias e seu conhecimento em prol do bem comum, talvez não tenha aptidão para exercer tão nobre missão. Assim, o jovem deve buscar sempre o conhecimento para que seja um agente transformador e que suas ações façam a diferença para melhorar a vida das pessoas
e contribuir para o aperfeiçoamento das nossas instituições e o fortalecimento da nossa democracia. Certo, maravilha. Você tem alguma consideração a fazer, Marcelo? Bem, por fim, eu entendo que os jovens devam conversar e discutir política. A política não é algo ruim, e sim necessário. A política não é feita simplesmente por meio do voto ou desempenhando um mandato eletivo. Há diversas formas da gente fazer política. A política, ela faz parte de nossas vidas e são as nossas ações ou omissões que vão desenhar a sociedade e o Estado que queremos ou que merecemos. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a você que esteve conosco. E é isso aí. Jovens, vamos fazer a diferença nesse país. Muito obrigado por estar conosco. Nós nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau.